Disseram-lhe que para ganhar dinheiro você precisa trabalhar mais, se esforçar o dobro e sacrificar tudo no processo. Mas, e se tudo o que lhe foi ensinado sobre prosperidade estivesse incompleto? E se a chave para a riqueza e a prosperidade já estivesse na Bíblia, mas ninguém tivesse lhe contado? Milhares de pessoas passam a vida inteira lutando financeiramente, presas em dívidas, sem saber que Deus deixou princípios claros para alcançar abundância e sucesso. Não estou falando de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Estou falando de verdades espirituais que mudaram a vida de muitas pessoas e que podem mudar a sua hoje. Neste vídeo, você descobrirá 7 segredos milionários que a Bíblia ensina sobre dinheiro. Alguns deles podem desafiar tudo o que você acredita sobre finanças, mas garanto que quando você os entender, sua maneira de ver o dinheiro nunca mais será a mesma. Preste atenção porque o quinto segredo é o que a maioria das pessoas ignora, e é justamente o que mais transforma vidas. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui compartilhamos princípios que podem mudar a maneira como você administra seu dinheiro e sua vida. Agora, vamos começar com o primeiro segredo, a base sobre a qual tudo deve ser construído. Desde pequenos fomos ensinados que se você quer dinheiro, você tem que correr atrás dele. Certo? Mas e se a Bíblia nos mostrasse que o caminho é completamente diferente? Em Mateus 6,33, Jesus nos dá um princípio que desafia a lógica humana. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus é nosso, a prioridade da prosperidade nos segue em vez de nós a perseguirmos. No entanto, muitas pessoas passam a vida inteira lutando por dinheiro e esquecem que riqueza e prosperidade são uma consequência, não um fim em si mesmas. O problema é que para muitos isso soa contraditório. Como ganhar dinheiro sem torná-lo o objetivo principal? A resposta está em entender que Deus e os profissionais não estão em conflito quando administramos nossas finanças na Bíblia e vivemos de acordo com os princípios divinos. Deus nos dá direção, oportunidades e provisão. Mas quando o dinheiro se torna um ídolo, mais cedo ou mais tarde, percebemos que a abundância sem propósito só traz vazio. É por isso que muitos milionários, mesmo com todas as suas riquezas, vivem na ansiedade e no apagamento. Acumularam bens, mas ainda não encontram sentido em suas vidas. Um grande exemplo bíblico desse princípio é que Abraão não era apenas um homem de fé, mas também era extremamente próspero. Mas o que ele fez primeiro? Ele entregou sua vida completamente a Deus. Ele confiou, obedeceu, ele semeou, e como resultado, ele colheu riqueza e prosperidade. Se Abraão tivesse buscado apenas dinheiro, talvez ele teria acabado como muitos hoje, com contas cheias, mas com o coração vazio entretanto porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Sua prosperidade foi duradoura e com propósito. Agora reflita por um momento. Você já consagrou suas finanças pessoais de acordo com a palavra de Deus. Você orou por seus sonhos, seu trabalho, sua casa. Seus projetos é fácil pedir dinheiro. Mas entre nossas finanças, Deus requer um nível mais profundo de fé que eles aprendem a fazer isso, e veem portas se abrindo. Onde antes só existiam obstáculos. Mas quem depende somente do próprio esforço, acaba exausto e frustrado. A sociedade nos convenceu de que só existe uma maneira de alcançar a liberdade financeira: trabalhar incansavelmente, acumular dinheiro e nunca parar. Mas Deus nos convida para um caminho diferente. Ele não quer que sejamos escravos do dinheiro, mas sim que o administremos com sabedoria, porque no final das contas, Deus e a prosperidade caminham juntos quando seguimos a sua vontade. Princípios.
Então pare por um momento e pergunte a si mesmo: você está buscando a Deus primeiro ou apenas correndo atrás de dinheiro? A verdadeira prosperidade não é apenas sobre quanto você tem em sua conta bancária. Viver em paz com propósito e com a certeza de que Deus está no controle? Se você realmente quer aprender como atrair abundância, aplicando os princípios bíblicos, há algo que você precisa saber. Um princípio que separa aqueles que apenas sonham com a prosperidade daqueles que realmente a vivenciam. Algo que muito poucos pedem, mas tem o poder de transformar completamente a maneira como você administra e multiplica seus recursos. Não pare por aqui a série Segredo Bíblico para a Riqueza. Como ganhar dinheiro com os princípios de Deus. Revelará ensinamentos que complementarão o que você aprendeu hoje. Você não pode perder a playlist, aparecerá no final deste vídeo. Se alguém lhe oferecesse para escolher entre dinheiro e sabedoria, o que você escolheria, a maioria, diria dinheiro. Mas na Bíblia, há um homem que tomou uma decisão completamente diferente. E seu. A vida mudou para sempre. Seu nome era Salomão. E quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, fama ou poder. Em vez disso, pediu sabedoria. E como resultado, ele não apenas se tornou o homem mais sábio, mas também um dos mais prósperos de toda a história. Aqui está a chave. Riqueza e prosperidade seguem a sabedoria, não o contrário. Provérbios 47 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquira sabedoria, e acima de todas as suas posses, obtenha entendimento. Isso significa que antes de procurar como vencer, o dinheiro é necessário para aprender a administrá-lo. De forma inteligente, qual o sentido de ganhar mais, se não sabemos administrá-lo bem? É por isso que muitas pessoas que ganham fortunas acabam falidas, alguns anos depois. Dinheiro sem sabedoria. É como água nas mãos. Escorre sem que percebamos. A sabedoria bíblica ensina princípios sólidos para finanças. Economizar, investir e evitar dívidas desnecessárias. Muitos caem na armadilha de gastar mais do que têm, pensando que a prosperidade vem de parecer rico, quando na realidade, a riqueza é a chave. A verdadeira abundância é construída com boas decisões. Os grandes milionários do mundo não apenas trabalham duro, mas também aplicam princípios de riqueza segundo Deus, como administração responsável e investimento inteligente. Aqui está algo que poucos entendem. A riqueza construída com sabedoria permanece. Embora o dinheiro fácil desapareça, é por isso que a Bíblia alerta sobre o perigo do enriquecimento rápido. Provérbios 13:11 diz que a riqueza mal adquirida logo desaparece. Quem poupa aos poucos enriquece. É um erro pensar que só com sorte ou com uma oportunidade mágica alcançaremos sucesso financeiro. Prosperidade é uma combinação de sabedoria, disciplina e direção divina. Agora, pare e pense. Você já pediu a Deus sabedoria para administrar seu dinheiro? A maioria das pessoas ora para que sua situação financeira mude, mas poucas pedem direção para administrar bem o que já tem sem sabedoria. Até a maior renda pode se tornar um problema com sabedoria. Até os menores recursos podem se multiplicar. Deus quer que prosperemos, mas seu modelo de economia divina não se baseia na ganância ou improvisação, e sim na estratégia e obediência. Quando entendemos isso, paramos de nos preocupar com o futuro e começamos a construir uma vida financeira sólida. É hora de pedir sabedoria e começar a agir com inteligência em cada decisão econômica. Pois quando aprendemos a administrar bem o que temos, Deus nos confia ainda mais. E existe um princípio financeiro poderoso que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Um segredo que muitos questionam, mas que tem trazido prosperidade para quem aplica com fé.
O dízimo é um tema que gera muitas opiniões. Alguns o defendem com paixão, outros o rejeitam com argumentos, mas além de crenças pessoais. Há algo inegável: a Bíblia o apresenta como um princípio de honra e gratidão, não como uma obrigação imposta. Muitos pensam que o dízimo é uma lei do Antigo Testamento. Mas antes da lei de Moisés, existira Abraão. Já o praticava em Gênesis 14. Vento. Vemos que Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, não porque alguém forçaria, mas porque ele sabia que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Aqui está a chave. O dízimo não é uma questão de lei, mas do coração. É uma maneira de dizer: Senhor, eu reconheço que você é meu provedor, que tudo o que tenho vem de você. Não é um imposto, mas um ato de fé. Malaquias 3:10 diz: Traga todos os dízimos à casa do tesouro, e haverá comida em minha casa. Teste-me agora, diz o Senhor dos Exércitos. Se não, abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês uma bênção tal, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Esta é a única vez. A Bíblia onde Deus nos diz para tentar a história bíblica. Entendeu esse princípio, não via o dízimo como um fardo, mas como um privilégio. E não é por acaso que acumulou riqueza e prosperidade, como ninguém antes dele. Pergunta: é porque tantas pessoas veem o dízimo como uma perda? Em vez de vê-lo como um princípio de multiplicação, grandes empresários e milionários entenderam que dar faz parte do ciclo da abundância. Os segredos financeiros que os ricos aplicam incluem generosidade, porque descobriram que a semeadura traz a colheita. Mas sejamos claros, ninguém está aqui para forçá-lo a dizimar. Deus não precisa do seu dinheiro, mas da sua razão. Você precisa aprender a confiar. Este é um princípio que você pode aplicar ou não, mas aqueles que o vivem com fé têm visto resultados surpreendentes. A questão não é quanto você dá, mas com que atitude você o faz. Jesus deixou claro em Lucas 6:38: Dê e será dado a você. Uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante, será dada a você. Muitos se perguntam: e se eu não tiver dinheiro suficiente para dar? Mas este princípio não funciona quando sobra, mas quando confiamos mesmo na escassez. A história da viúva em 1 Reis 16 prova que ela tinha apenas um pouco de farinha e óleo, mas quando ela confiou na palavra de Deus e deu o que tinha, seu suprimento nunca acabou. Esta não é uma fórmula mágica, mas a prova de que quando confiamos em Deus com o pouco, Ele nos confia muito mais. É por isso que o dízimo e a generosidade não são uma troca com Deus, mas uma demonstração de fé. Não se trata de dar esperando receber mais, mas de reconhecer que Deus é o dono de tudo e que Ele sempre provê para nós. Ao longo da história, aqueles que aplicaram esse princípio viram portas abertas, ideias criativas, oportunidades inesperadas. Não porque Deus cobra uma taxa por suas bênçãos, mas porque dar com o coração certo nos liberta do medo da escassez. A decisão é sua. Você pode viver com a mentalidade de me dê, me faça pobre, ou com a certeza de que a maneira como Deus quer que administremos nossas finanças inclui confiar que quando semeamos, colhemos. E o mais interessante é que existe um princípio ainda maior que esse. Chave que ativa um ciclo imparável de bênçãos, quando pensamos em riqueza e prosperidade. A primeira coisa que nos vem à mente é acumular mais dinheiro, mais bens, mais estabilidade. Mas a Bíblia nos apresenta um princípio que vai contra toda a lógica humana. Mais abençoado é dar do que receber. Atos 20:35. Em um mundo onde todos buscam receber, Deus nos chama para sermos doadores. E aqui está o mistério. Os mais generosos sempre acabam recebendo mais. Veja, as pessoas mais prósperas do mundo. Muitas delas são filantropos e grandes doadores. Empresários como Denzel Washington
e Bill Gates entenderam que generosidade não é perda, mas multiplicação. Quanto mais você dá, mais espaço você cria para receber. Não é coincidência que milionários bem-sucedidos geralmente são os que mais contribuem para causas beneficentes. A chave para o sucesso financeiro não é reter, mas o quanto você está disposto a compartilhar. Mas generosidade não se trata apenas de dinheiro. Também se trata de doar tempo, apoio, conhecimento e amor. Muitas pessoas se sentem presas em suas vidas financeiras porque caíram na mentalidade de escassez. Não posso dar porque não tenho o suficiente. Mas Deus nos chama para pensar diferente. A alma generosa será próspera, e aquele que satisfaz também será satisfeito. Provérbios 11:25. Você percebe que a prosperidade flui através daqueles que dão. A generosidade também abre portas inesperadas. Há pessoas que receberam oportunidades de negócios, conexões valiosas e bênçãos que nunca imaginaram, simplesmente porque foram generosas quando não tinham muito. Quantas vezes você já ouviu histórias de alguém que ajudou sem esperar nada em troca e depois recebeu algo muito maior? Isso não é uma coincidência, é um princípio espiritual em ação. Agora, aqui está um desafio para você. Faça algo generoso esta semana. Não importa o quão pequeno ou grande seja. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Abençoe alguém financeiramente. Se você tiver a oportunidade, compartilhe conhecimento com alguém que precisa, porque quando damos, ativamos um ciclo de bênçãos que retorna para nós, de maneiras que nunca imaginaríamos, que a riqueza não existe. No que você tem mais no que você dá, e quanto mais você praticar esse princípio, mais verá Deus agindo em suas finanças. A generosidade é um canal de benção, e para que essa benção seja ainda maior, existe algo mais poderoso que você precisa entender. Temos visto Deus fazer coisas extraordinárias na vida de muitas pessoas que confiaram nele, sem precisar de oração por suas finanças, seu trabalho ou qualquer área de sua vida. Deixe seu pedido nos comentários. Acreditamos que Deus pode trazer provisão e transformação para a sua situação. Estou aqui para orar por você. Agora que entendemos a importância da generosidade, há algo ainda mais profundo que precisamos conhecer: o poder das nossas palavras. A Bíblia nos alerta em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que nossas palavras têm um impacto real em nossa vida financeira. O que constantemente declaramos, acabamos vivendo. Muitas pessoas passam a vida dizendo: não tenho dinheiro suficiente. Estou sempre endividado. É impossível progredir. E, sem perceber, estão profetizando escassez sobre si mesmos. A Bíblia nos ensina que devemos falar com fé declarando: não o que vemos no presente, mas o que acreditamos que Deus fará. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas se continuarmos repetindo palavras de derrota, como seremos capazes de viver naquela abundância que Deus promete? Os grandes empresários e empreendedores de sucesso entenderam algo que a Bíblia já ensinou há milhares de anos atrás: as palavras criam realidades. Se você fala constantemente sobre problemas, você só verá mais problemas. Mas se você começar a declarar soluções, sua mente se concentrará em encontrá-los. Não é mágica, é um princípio espiritual e psicológico. Como alcançar o sucesso financeiro? Com princípios bíblicos. Inclui aprender a falar alinhado com a vontade de Deus. Jó é um exemplo poderoso disso por todo o seu dinheiro, sua saúde, sua família. Mas no meio de seu pior momento, em vez de xingar, ele decidiu declarar restauração, e porque manteve sua fé e suas palavras. Na promessa de Deus, no final ele recebeu ao dobro do que eu tinha perdido.
Agora, o que você está declarando sobre suas finanças, palavras de vida ou morte. Aqui está o desafio. Comece a mudar sua linguagem. Em vez de dizer, eu nunca terei cinto, diga que Deus supre todas as minhas necessidades, em vez de dizer que é impossível progredir. Diga que Deus abre caminhos onde não há nenhum. Não subestime o poder do que sai da sua boca. As palavras criam o futuro. E agora eu quero que façamos um exercício juntos. Escreva nos comentários. Esta declaração de fé: minhas palavras criam abundância e prosperidade na minha vida. Quando você escreve e declara isso, você está ativando um princípio espiritual. Faça isso com fé. E você verá como sua mentalidade começa a se transformar. Porque quando falamos corretamente, nossa vida começa a se alinhar com a vontade de Deus. E há mais um princípio que reforça tudo isso. Muitas pessoas sonham em ter mais dinheiro, uma casa melhor, um emprego melhor, mas poucos estão dispostos a ser fiéis e dar o melhor no que já tem. A Bíblia nos ensina um princípio-chave. Em Lucas 16:10, que é fiel no pouco, também é fiel, e ele é fiel em muito. Em outras palavras, se não administrarmos bem o que temos hoje, como podemos esperar que Deus nos confie mais? Como ganhar dinheiro com princípios divinos, não se trata apenas de receber bênçãos, mas também de demonstrar que somos bons administradores delas. Um dos exemplos mais impressionantes disso é José no Egito. Ele foi vendido como escravo. Passou por injustiças e anos de provações, mas em todos os lugares onde esteve, trabalhou com excelência sem reclamar, sem fazer o mínimo necessário. O resultado é que Deus o ressuscitou para se tornar o homem mais poderoso depois do faraó. José não esperava o emprego perfeito. Deu o seu melhor. Ele fez isso mesmo em meio às dificuldades, e isso mudou seu destino hoje. Muitas pessoas dizem: quando eu tiver um emprego melhor, vou me esforçar mais. Ou quando eu ganhar mais dinheiro, serei mais generoso, mas Deus não trabalha assim. O teste da prosperidade começa nos pequenos detalhes. Se você não for fiel com um salário pequeno, você não será fiel quando ganhar mais. Se você não administrar bem o que você tem agora, receber mais só vai amplificar os problemas financeiros. Como administrar bem o dinheiro? Segundo a Bíblia, começa com responsabilidade nas pequenas coisas. Aqui está a chave. Deus não nos dá grandes coisas imediatamente, porque Ele quer ver nossa fidelidade naquilo que já temos. Se você trabalha com excelência hoje, independente do seu cargo ou salário, você está se posicionando para maiores bênçãos. Pessoas de sucesso não esperam condições ideais para dar o seu melhor. Elas fazem isso em qualquer circunstância. E isso abre portas. A promoção vem para quem é fiel nas pequenas coisas. Porque no final, abundância não é uma questão de quanto você ganha, mas de quanto valor você cria com o que já tem. E quando trabalhamos diligentemente e administramos bem, nos preparamos para receber ainda mais. Mas há algo mais faltando nessa equação. Algo que separa aqueles que apenas trabalham duro daqueles que realmente prosperam. Muitas pessoas sonham com riqueza e prosperidade, mas poucas têm um plano para alcançá-las. A Bíblia nos ensina que a abundância não é uma questão de sorte, mas de visão e estratégia. Em Provérbios 21, lemos que planos bem pensados levam ao sucesso. Abundância. Aqueles que se precipitam na pobreza. Deus quer que vivamos com propósito, e isso inclui como administramos nosso dinheiro e nossas decisões financeiras. O próprio Jesus nos ensinou sobre a importância de planejar antes de agir. Em Lucas 14:28. Ele disse: para qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo para ver se tem o suficiente para terminá-la? Este princípio é crucial. Sem planejamento,
Até mesmo os maiores recursos podem ser desperdiçados. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você administra e para onde direciona seus recursos para alcançar a liberdade financeira. É essencial definir metas claras. Quanto você quer economizar, como você planeja investir, como você pode organizar sua renda para evitar dívidas desnecessárias. Não se trata apenas de orar por bênçãos, mas estar preparado para recebê-las e administrá-las corretamente. A prosperidade é o resultado de decisões sábias e consistentes ao longo do tempo. Aqui está uma etapa prática. Crie um plano baseado em princípios bíblicos. Divida seu renda em porcentagens, uma parte para cobrir necessidades, outra para poupar, outra para investir e outra para doar generosamente. O importante não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que tem. A maneira como Deus quer que administremos nossas finanças inclui aprender a ser responsáveis com cada recurso. Se você aplicar esses 7 segredos milionários da Bíblia, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Deus tem um propósito para você. E quando você alinha sua visão com a vontade dele, tudo começa a mudar. Mas isso é só o começo. Há algo mais que pode te levar ainda mais longe. Passamos por 7 segredos financeiros, que a Bíblia nos ensina princípios que transformaram vidas, e que, se você aplicá-los, podem transformar a sua. Mas aqui está a chave. Conhecimento sem ação não gera mudança, não adianta nada. Ouça, se você não colocar esses princípios em prática, Deus já deixou o caminho traçado para a riqueza e a prosperidade. Mas cabe a você dar o primeiro passo. Se esta mensagem tocou seu coração e você está passando por uma situação difícil, você não está sozinho. Deixe-nos seu pedido de oração nos comentários, pois acreditamos no poder da intercessão e em um Deus que molda vidas. Escreva também a declaração de fé que compartilhamos antes. Minhas palavras criam abundância e prosperidade em minha vida. Fazendo isso, você está ativando um princípio espiritual e declarando que Deus está no controle de suas finanças. E se você realmente quer se aprofundar, não fique somente com esse vídeo. A série Segredo Bíblico para a Riqueza: Como Ganhar Dinheiro com Princípios de Deus irá revelar a você como aplicar esses segredos de uma forma ainda mais poderosa. Assista agora. Você o encontrará no final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Juntos podemos levar essas verdades a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e suas finanças.